Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos lá, então, ó. Paramos aqui, né? Então, ó, conversávamos sobre sistema BO, ok? É onde o A é dominante em relação ao O. O O é sempre o recessivo. O B é dominante em relação ao O. E aqui nós temos o caso de codominância. Não esquece que o sistema BO ele é tratado de uma forma geral como um caso de polirelia, tá? Mas essa peculiaridade, né, que é o sangue AB, aonde as duas características, né, nesse caso aqui as duas proteínas vão se expressar. Então, aí é o caso de codominância. Vimos, então, né, que o A pode ser homozigótico dominante ou heterozigótico. Então, o heterozigótico será sempre aquele que vai ter ou vai portar, né, o sangue ou o gene do sangue O. A mesma coisa serve para o B. Então, temos o homozigótico dominante e o heterozigótico. Tá? Temos o caso de condominância, né, onde nós temos isão A e isão B, né, expressarão, então, o sangue AB. E, por último, então, o sangue O, né, onde nós temos o homozigótico recessivo. Tá? Conversávamos também sobre a situação que pode, exclusão. A gente não tem como dar certeza, lembra? Então, serve como casos de exclusão, tá? De exclusão em relação a ser ou não ser, né? Caso de paternidade ou maternidade ou de parentesco, né? Como hoje é mais usual, tá bem? Vimos, então, que isso tem uma grande importância para as questões ligadas às transfusões sanguíneas, à medicina legal, né? E ainda, como a gente conversava, né, o reconhecimento de paternidade. Tranquilo? Sim, Duda? É que só tu tá por aí. Viu a cores. Matheus está sempre ligado. Manuela, tá fazendo? Comendo. Eixa, Nicolas. A Nalanda hoje me pediu folga hoje. Diz que ia comer camarão. Se eu posso com isso, né? Ai. Já vou sair daqui a pouco. Camarão milanesa. Camarão milanesa, Elton, em plena terça, é para poucos. Depois eu fiquei pensando, eu estava saindo do colégio aquela hora. Aí estava sempre pensando assim, cara, que vontade de comer um camarão. Mas vamos lá, tá bem? Não dá nada. De ser nada, Duda. Nós ficamos aqui, não dá nada. Vamos lá. Aqui na sequência, o que nós temos? Temos uma modalidade como a gente normalmente representa, né? Claro que isso aqui é uma forma didática, a gente não vai enxergar isso aqui nas hemácias nunca, né? Então, o que eu tenho aqui? Então, grupo A, eu tenho um aglutinogênio A. Para quem não lembra o que é o aglutinogênio, é a proteína, tá? É a proteína que o sangue A leva, tá bem? Então, se ele é sangue A, ele vai levar a proteína A, que aqui ele representou, parece, sei lá, um pirulitinho, tá? Depois, o sangue B vai ter o aglutinogênio B, ou seja, né? Aquele ali que é, sei lá, um losango aqui, tá? O AB, olha só, o AB vai apresentar, lembra, um caso de codominância. E entra o grande detalhe, né, desse caso de polialelia, que existe um caso de codominância junto nesse caso de polialelia. Então, o que eu tenho aqui, então? Eu tenho tanto se expressa a proteína A, a rosinha, como se expressa a proteína B, tá? Esse é o detalhe. Ambas as características irão se expressar em quem tem sangue AB, tá? Eu, por exemplo, sou sangue A, eu vou ter somente as proteínas A. Quem é sangue B vai ter somente as proteínas B. E quem é AB vai ter ambas, tanto A quanto B, se expressando. Que é o que esse esquema aqui, né, demonstra. Olha só o O. O O não apresenta, os caras até colocaram como se tivesse ali os pirulitinhos ali sem a parte de cima lá já comida. Que é o sangue O. Porque o sangue O, lembra que eu falei semana passada? O sangue O, inclusive, pode ser chamado de sangue AB0, que é o sangue zero, que é aquele sangue que não vai dar reação, ou seja, que não causa nada nas pessoas que o recebem, tá? Então, o que eu vou ter aqui,
Então, ele não apresenta proteínas de membrana. Agora, olha a diferença, e esses nomes atrapalham. Se quiser anotar aí do lado, para quem está anotando, coloca o aglutinogênio é a proteína, tá? Agora, a aglutinina é a mesma coisa que eu estivesse falando de anticorpo, ok? Então, olha lá, ó, a aglutinina, no sangue A, eu tenho a aglutinina anti-B. Como assim, Elton? Se ele é A? Bom, eu tenho que ter a aglutinina que vai me defender de uma proteína diferente do meu sangue. E a proteína diferente do meu sangue é a B. Consegue entender isso? Porque se ele tivesse o anti-A no sangue A, ele se autodestruiria. Então, ele tem que ter anti-B, porque ele não pode receber dos indivíduos de sangue B. Assim como quem é do grupo B vai ter o anticorpo ou a aglutinina anti-A. Mesma situação. Ele não vai poder receber dos indivíduos de sangue A. Tá? E aí, olha lá, ó, o sangue AB. Tanto é que a gente chama de receptor, olha só, receptor universal. De novo, pensando exclusivamente no sistema BO. Tá? Então, o que ele vai ter? Ele não vai ter anticorpos, porque imagina, né? Ele tem sangue A e tem sangue B. Se ele tivesse qualquer tipo de anticorpos, ou anti-A ou anti-B, né, ele atacaria o próprio sangue, porque ambos se expressam, lembra disso? Então, ele não terá anticorpos. Isso que ele recebe de todo mundo. Assim como o sangue O do grupo O, ele pode doar para todo mundo porque não tem proteína, então ninguém reage contra ele. Mas olha que problema é quem tem sangue O. Ah, quem tem sangue O tem tanto anticorpos anti-A como anti-B. Então é por isso que o sangue O recebe somente de O. Tá? Ele jamais poderia receber do sangue A, do sangue AB ou do sangue B. Ah, porque ele reagiria contra. E, ó, desconta o fator RH. Agora nós estamos pensando exclusivamente no tipo sanguíneo. Fica claro isso aqui ou não? Sim, sem problema? Não tem problema, vamos adiante. Ó, o que eu tenho? Ó? O aglutinogênio, então, né? A glicoproteína de membrana ou o antígeno. Lembra? Antígeno é todo aquele corpo estranho, tá? Então, que o nosso corpo não reconhece. Tá? Então, se o nosso corpo não reconhece, a gente chama de antígeno. Essa é a nomenclatura técnica. Tá? Lá até, inclusive, hoje na página, eu botei alguma coisa assim, tá? Que é, na verdade, é um mini dicionário de imunologia. Olha lá nos stories, dá uma olhadinha lá. Tá? Então, aqui, ó, aglutinogênio é a glicoproteína de membrana. A aglutinina é a proteína de defesa, ou seja, o anticorpo. Tá? E aqui tá, ó, de novo, a mesma representação, só que de uma forma de bolinha, tá? Ou de uma forma de quadradinho. Ok? Então, a bolinha representando a proteína A, o quadrado representando a proteína B, né? Aqui, no caso, o AB tendo as duas e o sangue O não tendo nenhuma, tá? Apenas uma forma diferente aí de representar essas proteínas, ou, como quiserem, aglutinogênio ou aglutinina. Pensando em Enem, o Enem não complica muito em relação a isso. Eu te dou. Fecha esse microfone. Só pode ser na Landa. Na Landa, fecha o microfone aí, por favor. Faz a zoeira. Minha camarão ainda tá aí atrapalhando. Na Landa, fecha o microfone. Daqui a pouco sai uma bobagem aí. Fica tudo gravado. Ó, tia, tem que levar choque. Ó. A Landa. Agora foi. Então, olha aqui, ó. O que a gente tem, então? O Enem, normalmente, ele não complica em relação às nomenclaturas. Ele vai trazer como proteína. Ele talvez até nem te cobre isso. Tá? Não te cobra, assim, aglutinogênio ou aglutinina. Mas, se aparecer, tu já sabe o que é. Aglutinina, então, né? Os anticorpos. E aglutinogênios, então, os antígenos. Aqui, então, isso aqui dá um problema. Tá? Dá um problema quando aparece em prova. Ok? Por quê? Porque primeiro a gente tem que ter cuidado, veja bem, cuidado com o que está pingando. Ok? Então, olha lá, ó. Vamos lá. Isso é uma afirmação, tá bem? O que eu vou falar agora para vocês é uma afirmação. Então, esses sangues que estão aqui do lado, a comprovação que é o sangue A, que é o sangue B, que é o AB e que é o O. Tá? Então, olha lá, ó. Tu tem os soros. Tá? Antigamente, inclusive, tu comprava em farmácia. Tá? Tu comprava em farmácia, podia fazer esse teste, inclusive, em casa.
ok? Parecia uns negocinhos aqueles de colírio ou até mesmo de remédio de nariz, tá? Que tu pingava lá no sangue e aí tu tinha a reação. E essa reação, então, né, fazia com que esse sangue, olha a palavra, aglutinasse ou não. Então, vamos lá. Esse primeiro indivíduo é do tipo A, ok? Olha lá com quem ele está lá. Aqui eu tenho o soro anti-A e aqui o anti-B. Tá? Por que ele não reage com o anti-B? Vamos lá? Veja, esse sangue aqui é A. Ok? Esse sangue é A. Isso é uma afirmação. Tá? Por que ele não reage com o anti-B? Isso dá um nó na cabeça de alguns, né? Por que ele não reage com o anti-B? Porque ele não pode, porque ele tem anti-B. Este sangue aqui, essas duas gotas aqui, ele tem anti-B. E vai reagir contra a proteína B. Concordam comigo? Concordam? Beleza. Agora, olha só, aqui é anti-A. Se é o sangue A, ele vai ou não vai reagir? Porque ele tem a proteína A. Este sangue primeiro tem a proteína A. E se ele tem a proteína A, é mais do que normal reagir contra a proteína A. Ou seja, se reagiu o anti-A, porque esse sangue A, que ele tem, então, a proteína A, então significa que ele é sangue tipo A. Claro isso ou não? Fica claro já no primeiro. Que aí depois no segundo só pegar a barbada. Tá? Então, ó, e reagiu com o anti-B. É porque esse sangue tem a proteína B. Lembra? Anti é o anticorpo. Então, dentro do soro, tem um anticorpo. Aqui tem um anticorpo, aqui tem um anticorpo. Aqui tem o anti-A, o anti-B, e aqui o anti-A, que reagiu com a proteína A. O segundo, reagiu com a proteína B, consequentemente, sangue tipo B. Reagiu nos dois, tá? Tanto no anti-A como no anti-B. Aí, no caso, né, proteína A e proteína B se apresentam nos dois, sangue é B. E aquele que não reage com nenhum, porque não tem proteína nenhuma, sangue tipo O. Por isso que o O pode doar para todo mundo, né? E é porque ele não causa reação ninguém, nem de A, nem de B, nem muito menos do AB. Tá? Sem levar de novo, né, em consideração o fator RH. Claro esse aqui ou não? O O tem o anti-A e o anti-B, né? O O, mas não tem sim, tá, sim. E não tem a proteína A nem B, é isso? Não tem proteína A nem B. E provavelmente, assim, ó, provavelmente, de onde é que se tira, né? Claro, se tu pegar assim, ó, tu quer fazer, vamos lá, quer fazer anticorpos, né? Tu vai pegar no indivíduo A, lá no Elton, o Elton é A, vai pegar no Elton, vai isolar no soro, vai tirar o sangue, vai isolar o soro né? Separar as células, né, da parte do soro, e aí o que vai ter lá no soro? Os anticorpos que o Elton tem. Do Covid, porque ele já tomou as 2 vacinas, da catapora, da varicela, do tétano, né? De todas que ele já tomou as vacinas dele aí, mais quem? Mais dos fatores RH. Mas, como a gente vai reagir com sangue, ele vai aglomerar somente quando for pingado com A. Então, eu isolo do meu sangue A o anticorpo B. Então, o Elton poderia ter doado aqui para a ciência, ó, esse soro aqui. Tá? E lá no meu sangue tem os anticorpos, a gente já nasce, tá? Diferente do fator RH, que daqui a pouco a gente conversa. A gente já nasce com esses anticorpos. Nosso corpo já produz ele naturalmente, tá? Então, tu não precisa ter um contato com outro tipo de sangue para criá-los. Essa é uma diferença do sistema BO por fator RH. Fator RH, enquanto tu for estéril, vamos dizer assim, né, tu não tem anticorpos. E aí depois a gente vai ver que é no RH negativo. Depois que tu tem o primeiro contato, é que tu cria anticorpos. E aí vem todas as problemáticas, principalmente para vocês mulheres. Tá? Tranquilo, então? Mesmo? Não vão mentir para mim
ainda não veio um caso assim no Enem, sabe? E eu tenho uma pulguinha, assim, sempre quando falo de sangue, a gente tem que ficar com uma pulga atrás da orelha em relação ao Enem. Porque alguma coisa sempre aparece, ou de vacinas, ou de soros, ou de sei lá o quê. Alguma coisa é possível de aparecer. Bom, então aqui a gente tem, né, o sistema de doação. Então o sangue O, né, como a gente vai conversar, doa para ele mesmo. Doa para A, doa para B, doa para B. A, então, recebe de O e de A. B recebe de O e de B. E o AB recebe de todos, e não esquece caso cai um caso assim, comum, de aparecer, quantos litros de sangue tem disponível em determinado, sei lá, hemocentro, vamos colocar assim. Não esquece que normalmente o pessoal erra, que esquece de somar. Sabe que o AB recebe de todo mundo, aí o cara soma. Sei lá, tem 3 de O, mais 3 de A e mais 3 de B. Aí todo mundo assim, 9. E aí esquece de somar aqueles outros 3 lá de AB. Então a resposta era 12. Então o AB não esquece que ele recebe dele também. Então recebe dos 4 tipos sanguíneos. Por isso, receptor universal e por isso doador universal, o sangue tipo O. Bom, fator RH. Então, como é que se descobriu isso, né? Então, os caras testavam, obviamente, várias coisas, e aí, uma vez, pegaram o macaquinho, obviamente, se testava muita coisa em macacos, né? Vocês sabem disso. Os filmes, né, nos mostram muito isso. Continua até hoje, né? Coelhos também, porquinho da Índia, né? Os ratinhos. Então, todos esses animais, eles são utilizados bastante. E tinha um, né, que até hoje é utilizado, que é o macaco do gênero Rhesus, tá? E vem o RH. Okay? Então, o que acontece? Se tirou uma vez, né, um sangue desse macaco e se introduziu, né, num coelho. O que aconteceu? Os caras começaram a observar que veja bem, que alguns indivíduos desses coelhos, de uma forma geral, começava então o quê? Começava então a ter reações, e outros não tinham reações. E aí começaram a perceber. E aí começaram a isolar esse sangue do coelho. Então veja lá, pegaram o sangue do macaco e introduziram no coelho. E viam que alguns tinham algumas reações, que inclusive morriam. E aí começaram a ver, alguma coisa está acontecendo com determinados animais. E aí começaram, então, a isolar. O que eles fizeram? Extraíram, né, o soro do coelho, ou seja, separaram o sangue, centrifugação, como se separa, né, as células do sangue do plasma, e lá no plasma tinha concentração de fatores anti-RH. O que acontece, né? Começaram a pingar esse soro no sangue humano, olha lá, perceberam, né, que a aglutinação dessas hemácias eram os que tinham reações positivas, ou seja, por isso que a gente chama de RH positivo, porque é aquele que reage com o fator RH, com aquele fator isolado do coelhinho. E viram que uma minoria não reagia. Por isso se deu o fator RH negativo, ou seja, que não tinha reação nenhuma. Moral da história. Se tu não tem reação nenhuma, independente do sangue que tu recebe, tu é fator RH positivo. Se tu tem uma reação, tu é fator RH negativo. E aí depois, né, na sequência, passou-se a estudar e se percebeu, então, que isso aí era condicionado. Isso aqui é a primeira lei de Mendel, tá? Primeira lei de Mendel bem básica, ok? Olha lá, ó. 3 fatores apenas. Nós temos um homozigótico dominante, um heterozigótico, um homozigótico recessivo. Ok? Então, sistema independente do sistema sanguíneo, isso é importante frisar, né? E o gene dominante é o fator RH positivo, que a gente trata por R de Rhesus, né? Então, olha lá, Rzão é Rzão, o Rzão é Rzinho, RH positivo. Possui fator RH, ou seja, ele tem o fator RH. Ao mesmo tempo, ele não produz anticorpos anti-RH. Agora, olha lá, ó. Rzinho é Rzinho. É RH negativo, ou seja, o homozigótico recessivo é RH negativo. Não possui fator RH. Olha lá, ó. Um anticorpos anti-RH se recebeu hemácias com antígeno RH. Então eles reagem. Então, olha como é que fica, olha só. Olha como é que fica o fator de doação. Então, o RH positivo pode doar para positivo e vice-versa.
Tá? O RH negativo, ele pode doar para RH negativo. E aí, aquece lá o sangue. Tá? Agora, olha só. RH negativo, ele pode doar livremente para o positivo. Porque, que ele não tem anticorpo anti-RH. Tá? Como se fosse o AB aqui. Então, o positivo, ele é semelhante ao AB. Assim como o RH negativo seria semelhante ao O. Não é à toa que, olha só, quem é que é o verdadeiro receptor universal? O AB, que a gente já viu que não tem anticorpos, o positivo. A gente está vendo aqui que também não tem anticorpos. Isso, AB positivo, é uma pessoa que pode ficar mais tranquila em termos de doação sanguínea, porque ele pode receber qualquer sangue a qualquer momento, porque ele não tem a capacidade de reagir para esses dois fatores, fator RH, sistema BO. Já, olha só, aquele que, teoricamente, é o mais importante porque pode doar para qualquer indivíduo, ele também tem um problemaço, porque ele só pode receber dele, né? Que é o O negativo. Então, ele é o verdadeiro doador universal. O O negativo. Mas olha o problemaço. Se tu pegar um indivíduo O negativo, ele só pode receber de O negativo. Nem do positivo ele pode receber. Tranquilo? E aí, a gente tem o quê? Aquilo que realmente assim vem mais, que aparece mais nas provas, que é a eritroblastose fetal, tá? Ou DHRN. O que é isso? Doença hemolítica do recém-nascido, tá? Então, doença hemolítica, hemo-sangue, lítica de quebra, de destruição, tá? Doença hemolítica do recém-nascido. E passa a desenvolver determinados sintomas do nasce ou até mesmo antes, né? Então, a gente tem algumas condições, tá? É uma incompatibilidade, materno-fetal do sistema RH. Então, não tem nada a ver com sangue. Pode ser A, pode ser AB, pode ser O, pode ser isso, pode ser aquilo, né? Tanto faz, não faz diferença, tá? Então, o que faz diferença é o quê? O que faz diferença é ser RH negativo, tá? Então, as condições quais são? Tem RH negativo. Aí, RH positivo. Independente do que ele seja aqui, homozigótico ou heterozigótico. E o filho ser RH positivo. Essas são as condições. Se tem isso aqui, já começa o problema. Se for qualquer coisa diferente disso, fica tranquilo. Porque a gente sempre fala, mulheres RH negativo tem que ter um cuidadinho a mais, principalmente quando ficam grávidas. Ainda mais sabendo se o parceiro for RH positivo. Porque isso, na sequência, pode trazer problemas, né, para o feto em desenvolvimento, mas também depois na sequência para elas. O problema maior é para o feto, tanto é que a gente chama de doença hemolítica recém-nascido, que é o que vai aparecer aqui agora. Então, olha lá. Então, o que a gente tem? Durante o primeiro parto, o que vai acontecer? O filho RH positivo, vou voltar. Condição, filho RH positivo. Mãe RH negativa. Lembra? O RH negativo cria anticorpos. O positivo não. O positivo está nem aí. Recebe de positivo, recebe de negativo. O negativo não, só recebe de negativo. Bom, mas aí a mãe ficou grávida de um pai que é positivo. E o filho que está se desenvolvendo no interior dela é positivo. Então, o que vai acontecer? O corpo dela vai reconhecer aquele sangue, aquele feto, como um corpo estranho. E esse corpo estranho, olha lá, o primeiro parto de um filho RH positivo vai causar o quê? Vai causar o contato do sangue da mãe, quer dizer, do sangue do filho com o sangue da mãe. E a mãe, então, passa a desenvolver anticorpos. Ok? Então, foi lá, cortão umbilical, ou teve um parto normal, ou cesárea, não interessa. No momento que teve o contato, do filho, do sangue do filho com o sangue da mãe, a mãe passa a desenvolver anticorpos. Lembram? Eu falei que o sistema BO, a gente já nascia com isso. Tu não precisava criar esses anticorpos. Lembra? E eu te falei, aqui, não, no fator RH, a gente vai precisar ter um contato. Então, olha lá,
Caso na segunda gestação o filho seja RH positivo, então, é só na segunda para o tio. Olha, vamos lá. É só na segunda, não pode ser no terceiro, no quarto, no quinto, no 10º filho. Depende, é sempre no segundo positivo. Tá? Pode ser o 10º filho da mulher. Então, ela teve o primeiro filho que era positivo. Aí o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Tudo negativo, sem problema nenhum. Aí o 10º filho dela é positivo. Vai causar no 10º filho. Então, toma cuidado com essas pegadinhas de vestibular e de Enem, tá? É sempre no segundo filho positivo. Tá? E não sempre no segundo filho. Olha a diferença, hein? Isso é cara de PUC, hein? Cara de PUC, cara de católica, botar essas pegadinhas assim, ó. Tá? Então, assim, ó, é sempre no segundo filho. Não, é sempre no segundo filho RH positivo, tá? E aí, olha lá, ó, o que eu vou ter? Caso na segunda gestação o filho seja RH, né, positivo, a mãe já criou, né, os anticorpos, né, e que vão migrar da placenta, pela placenta, e vão atacar o feto. Tá? Os anticorpos maternos, então, iniciam a destruição das hemácias RH positiva do feto. Começa uma guerra lá dentro. Ok? Ó, isso aqui que aconteceu, ó. Tá? O que aconteceu? Teve o contato, a mãe criou os anticorpos na segunda gestação. Esses quadradinhos aqui são os anticorpos. Então, esses anticorpos estão atacando o segundo filho aqui. Bom, olha lá, ó. Pai positivo, tá? Mãe negativo. Primeiro filho positivo, contato com sangue da mãe. Eu gosto bastante dessa imagem, por isso que assim, eu sei que ela está meio perdida, assim, mas ela fica muito, para mim, pelo menos, particularmente, fica muito clara. Então, ó, o filho se desenvolvendo... Bem mais sentido com essa imagem. Mais, né? Bem mais. Então, aqui, ó, vai ter contato, olha lá os Yzinhos aqueles, né? Que lembram os anticorpos. Aí o que vai acontecer? Numa segunda gestação, esse é o problema. Quer dizer, não é um problema, né? Mostra que o corpo da mãe funcionou, mas, claro, é problema para o feto, né? E para essa gestação. E aí o que vai fazer? Os anticorpos vão lá reconhecer e vão começar a destruir as hemácias. Por isso, doença hemolítica, ó. Hemo, sangue, lítica de quebra, de destruição. E aí vão começar a destruir as hemácias RH positivas. Tá? E aí, claro, isso aí vai causar um problemaço para essa criança. Que problemaço é esse? Olha lá, ó. Anemia severa, porque essa criança vai nascer, sei lá, né? A metade do sangue. Tá? Icterícia, porque a icterícia que sobrecarregou o fígado dessa criança, né? Lembra? Pele amarelada tem algum problema hepático, tem algum problema no fígado. Tá? Falou em icterícia, falou em pele amarelada, olhos amarelados, tem algum problema com as hemácias, com sangue e com o fígado. Tá? Então, muita destruição. Onde é que a gente destrói as hemácias mesmo? No fígado. Então, as hemácias estão sendo destruídas e o fígado daquela criança lá está sendo sobrecarregado. E ela nasce num amarelão. Tinha várias fotos, mas eu não quis botar. Várias fotos, assim, ó, de crianças amarelas mesmo, tá? Além de danos teciduais, né? Danos, né? Aí, quando fala de tecidos, não interessa que tecido é. Pode ser nervoso, pode ser epidérmico, pode ser dérmico, pode ser de coração, pode ser de vaso, pode ser lá qualquer um, tá? Então, ó, tratamento, né? Transfusão sanguínea, ou seja, depois que a criança nasce, não adianta, né, fazer transfusão interna enquanto ele está em desenvolvimento, né? Banhos de luz, estimular a vitamina D, para estimular, então, né? As crianças ficam naquelas incubadoras com aquela luz ultravioleta, tá? Para estimular, então, o fígado a trabalhar, né, a fazer, a eliminar esses anticorpos da mãe, no caso, que atacaram o feto, e também para estimular a produção de sangue, né, e pigmentação na pele, tá tudo correlacionado. A prevenção hoje já tem, né, que é a injeção de anticorpos anti-RH na mãe. Se a mãe já sabe que é RH negativo e o pai é RH positivo, o médico lá, o gineco, né, o obstetra, que vai acompanhar essa mãe aí nesse parto, nesse pré-natal, quando, né, no caso ele já faz, né, a injeção
né, para ela fazer a injeção, que é para diminuir essa ação, então, né, de formação de anticorpos, tá? Independente seja no primeiro ou no segundo filho, ok? Ele já fica dando que é para realmente não produzir anticorpos anti-RH. Dúvida aqui ou não? Tranquilo? Mesmo? Vamos lá. Aí. Essa aí é boa. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz? Quando se aparecer um heredograma. Esse aí é bem simplesinho. Vamos lá. Como é que a gente faz aí? Primeira coisa que eu tenho que buscar no heredograma. Quem é O? Ok? Por quê? Porque eu tenho que me lembrar na hora da prova, isso eles não vão te dar, provavelmente, não te dê, né? Tu tem que lembrar quem é o O. O O é o recessivo. Claro, o AB dificilmente, pode ver, ó. O AB dificilmente eles vão colocar nesses exercícios. Porque todo mundo sabe que é AB. Todo mundo sabe que vai ter as duas características. Agora, quem é dominante, quem não é, isso aí dificulta um pouquinho mais. Então, assim, ó, no momento que eu descubro os Os, eu consigo basicamente descobrir os outros. Quer ver? Olha lá. Probabilidade de João e Maria terem uma criança com o mesmo tipo sanguíneo da mãe da Maria. Vamos lá. Identifiquei a Maria aqui. Tranquilo? A mãe da Maria, essa pessoa aqui. Tá? Se eu colocar aqui o que eu sei, o que eu sei aqui? Que aqui é izinho, izinho. Ok? E a mãe da Maria? A mãe da Maria conseguiu ter um filho A, um filho B. Um pai O. Que sangue que ela é? Ó, este pai aqui, ele só pode doar izinho. Então, ele doa o izinho para cá, ele doa o outro izinho para cá. Então, a mãe só pode doar A, B. Ou seja, ela é uma indivídua B. Ou seja, visão A, visão B. Que neste filho aqui, ok? Este filho, ela doou o quê? Ela doou o A. Neste outro filho, ela doou o B. Que daqui só vem izinho. Se aqui expressou o A, é porque ela tem isão A. Se aqui expressou o B, é porque aqui ela tem isão B. Então, ela é isão A, isão B. Ou seja, a mãe da Maria é B. Consegue enxergar isso? Tem que dizer que sim, todo mundo. Não rola. Ó, Isadora chegou. E Nicolas, Isadora, fecha. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Ó. Seguindo. Olha lá. Ó. Como é que eu vou saber qual é a Maria? Bom, eu sei que do pai dela, só pode vir o quê? Ó. Então, eu já sei que ela é heterozigótica. Tá? Ou ela é A, ou ela é B. Concordam? Ela é A ou ela é B. Beleza, mas vou deixar aqui. Tá? É A ou B heterozigótica. Ou seja, isão A, izinho, isão B, izinho. Essas são as duas possibilidades dela ser. Tá? Beleza. Eu tenho que olhar o João, né? Bom, o João tem uma mãe que é O. Então, a gente já sabe que ele também é heterozigótico. Tranquilo? É heterozigótico. Mas vamos lá. Ó. Ele tem uma irmã aqui que é O. Tá? Se ele tem uma irmã que é O, um izinho vem da mãe. O outrozinho tem que vir de quem? Pai. E eles têm uma outra filha B. Então, o que é o pai do João? Isão B, izinho. Porque para essa menina aqui, essa filha, o pai doou o isão B, a mãe só pode ter doado o izinho. Neste caso aqui, como eles têm essa filha aqui, né? O pai doou o izinho, a mãe só doou um izinho, não tem como doar dois. Beleza.
Vamos lá. Então, qual é a possibilidade? Ter uma criança do mesmo tipo sanguíneo da mãe de Maria Beleza. Qual é o sangue mesmo dela? AB. Bom, para ela ser AB, João tem que ser o quê? Ela ser AB, João tem que ser o quê? Tu não concorda? Zinho, não é? Oi? O João é isão Bzinho, não é? Isso, porque aí o pai doaria o isão B e a mãe doaria izinho. Ok? Quem tá colocando, vai colocando aí, ó. Então, ó, aí para ela poder ser AB, tá? Aí, ó, colocando isão B, izinho. Beleza. Aqui, a Maria teria que ser obrigatoriamente o quê? Ela não tem como ser B, porque se ela for B, a chance é 0. Porque o João ou é O ou é B. Como a gente concordou que daqui vem o B, a Maria tem que ser A. Lembra? Aqui é isão A e isão B. Então, a Maria, aqui a mãe da Maria doaria isão A, o pai doaria izinho. Tá? O que nós temos aqui? Nós temos um cruzamento entre dois heterozigóticos. B, um A. Se é um B e um A heterozigóticos, já te adianto, é 25% de chance ou 1/4. E eu te mostro por quê. Ó, isão B, izinho. Cruza com isão A, izinho. Faço o cruzamento. Isão B, izinho. Isão A, izinho. Isão A, isão B. Isão A, izinho. Isão B, izinho, izinho, izinho. Ô, Elton, Fala. mas a Maria poderia ser isão Azinho ou isão Bzinho, não? Sim. Como Isão é que B, eu sei qual os dois se ela for isão B, a chance é 0. Do que Porque o dos João... filhos terem o coisa dela? Não, porque assim, ó, o João só pode ser B ou O. Tá? Se ele for O, não, a filha nunca vai ser a B. Entendeu? Entendeu? Assim, ó, existe essa possibilidade? Existe. Tá? Então, a probabilidade de João e Maria terem uma criança com o mesmo tipo sanguíneo da mãe de Maria. Bom, na seguinte... Bom, aí o que aconteceria? Isso aqui é uma questão dissertativa, tá? Uma questão dissertativa. Então, tu vê assim, ó. Se João... Olha lá, como é que seria a resposta? Se João for heterozigótico B e Maria heterozigótica A chance é 25%. Entenderam? Por isso que ela é uma questão dissertativa. Porque aí tu precisaria dar a condição para ela ser isso. Sem essa condição, ela não teria como ser. Vamos lá. Qualquer coisa que fosse diferente, tá? Se Maria fosse O, João fosse O, Maria não pode ser O. A Maria pode ser no máximo B. E João fosse O, ok? Nós teríamos o quê? Não teríamos igual a mãe. Não existe possibilidade. Se João fosse B e Maria fosse B, não teríamos possibilidade. Então, a única possibilidade que existe é que João seja B, e aí, consequentemente, ele vai ser heterozigótico, né? E que Maria seja também heterozigótica A, nesse caso. Tranquilo? Conseguiram entender a jogada? Essa, era só para a gente tentar interpretar, porque é isso que vem. Tá? Não pensa que vem cruzamento, Marianinha, pode até vir, mas acho difícil. É isso aqui que vem. E daqui a pouco tu vai ver que vai aparecer, eu acho que aparece alguns aí com RH. É isso que realmente vem. Isso. Isso aí. Isso aí. Seria os 25% da junção dos meus pais. Não, assim, acho que tu tá falando
Tu, né, Manuela? Você tá falando tu, não tem nada a ver com a questão, né? Tá, vamos lá. Então, assim, ó, isso, tá, beleza. Então, assim, ó, o que acontece? O teu sangue ou é A ou é O, ok? Se teus pais são A e O, então a possibilidade que tu tem é ser A ou O. Tu não tem como ser B e tu não tem como ser AB. Ah, isso não tem como. Tá, os dois são A, perfeito. Se os dois são A, eles são Isão A, Izinho, Isão A, Izinho. Ambos são heterozigóticos. Tá? E aí, se ambos são heterozigóticos, na verdade, não foi 25, tu foi 50% de chance. Porque tinha 50% de chance de nascer A e 50% de nascer O. Não minto, desculpa, tá certo, 25%. Eu que tô rateando. Entendeu? Porque aí tu cruza dois heterozigóticos. Isão A, Izinho, Isão A, Izinho. Vai dar só aquele quadradinho do ponto. Vai dar Isão A, Isão A, Isão A, Izinho, Isão A, Izinho. Esses três são A. Independente se é homozigótico ou não. Tá? E aí só a possibilidade. Ou seja, tu foi 1/4, né? Na verdade, a combinação, né? A combinação não entra. A combinação é assim, entendeu? De 25% de chance. Ah, ou seja, né, tecido O, digamos assim, é a menor possibilidade dentre as outras que poderiam acontecer. De tu ser homozigótica dominante ou tu ser heterozigótica para A. Tá? Por exemplo, como tu colocou aqui, eu já lembrei do meu caso. Por exemplo, assim, ó, eu sou A. Tá? E o meu pai era A e a minha mãe era O. Ok? Era não, continua sendo, né? Espero, né, que ela tá no quarto. Olha aqui, ó. Então, assim, o que acontece? E, por exemplo, eu tenho um irmão que é O. Então, o que significa? Que meu pai é heterozigótico também. Tá? Então, meu pai é Isão A, Izinho, e a minha mãe é Izinho, Izinho. O que aconteceu? Eu peguei o gene do meu pai, Isão A, e a minha mãe, obviamente, do o Izinho. Tá? Então, eu sei que eu sou heterozigótico. Assim como o meu irmão, né, sabe que é Izinho, Izinho. Não sei se ele sabe, mas não sei. Que bom. Quero ver. Quero ver chegar. Agora, olha só, olha a diferença aí. Nós vamos, aqui, ó, nós vamos fazer todinhos. Todinhos. Nós temos que chegar no genótipo de todos. De todos. Tá? Então, vai aí devagar. Não tem pressa. Não tem pressa. Olha, Elton. Fala. Mas a gente não viu essa parte de A positivo, A negativo, né? Como assim? Positivo, A negativo. A única coisa que tu vai fazer assim, ó. Ele é isão A, ele vai botar assim, ó, isão A, tracinho, Rzão, lá o primeiro, tá? Esse aqui. Esse aqui, tu vai botar isão A, tracinho, porque tu não sabe se ele é isão A, se ele é isão A, izinho, ainda. Quer dizer, já dá para saber, mas tudo bem. Olha só, aqui ele é positivo, não é? É positivo? Então, o que ele vai ser? Rzão, assim. Assim eu vou indo. Faço o primeiro e faço o segundo. Faço o primeiro. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer esse desenho aqui e vou colocar o primeiro para vocês entenderem. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Bonitona. Aqui. Pô, que é grande pra caramba. Vamos lá. Sem problema. Tá. Feito. E aqui, 3.
Eu vou colocar só dessa primeira família aí. Dá uma olhada aí. Eu sabendo o indivíduo, olha só. Olha o que eu vou mostrar para vocês. 2, 2. E, ó, 2, 2. Sabendo isso aqui, eu consigo definir praticamente toda a família dele. Esse cara aqui, ó. 2, 2. Tá? Esse cara não, essa guria, né? Como é que ele é? Ou como é que ela é? Izinho, izinho para o sangue. Como é que ele é para o fator RH? Izinho, Rzinho. Dá uma olhada aí. Acabei de botar no grupo aí. Eu digo, pega todos os Os, e põe izinho, 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 izinho. Pega todos os negativos que agora tu sabe também que é recessivo. Rzinho, 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 Rzinho. Ah, e aí tu já mata todos os recessivos. E aí tu vai voltando e vai fazendo todos. É assim que eu, Elton, aprendi a fazer. Ah, desde a época da, sei lá. É o que eu digo, tu não precisa definir todos agora. Faz esses assim, ó, aqueles que tu tem certeza. Ó, os AB. Esse aqui é AB. Isão A, isão B. Pô, é negativo. Rzinho é Rzinho. E tu já mata aquele é. Esse aqui é, ó, izinho, izinho. Mas é positivo. É Rzão. Não sei se ele é Rzão, é Rzão. Rzinho, é Rzinho. Ou é Rzão, é Rzinho. Então eu vou esperar, vou ir fazendo os outros até eu conseguir definir. Tá, o AB, tu falou é negativo, é Rzinho, Rzinho. Todos que forem negativos são Rzinho, Rzinho? Feito. Ah, o A negativo é Rzinho, Rzinho? O A negativo é Rzinho, Rzinho. Aí tu tem que ver só se ele é isão A, o que mais. Porque tu entende que agora a gente está trabalhando com duas características. A gente está trabalhando com A. Você tá dando um nó. Então assim, ó. Então faz primeiro. Vamos fazer assim, então. Ó. Faz primeiro do sangue, tá? Sistema BO. Esquece o fator RH, tá? Faz só do sistema BO tudo aquilo que tu consegue fazer. Consegue botar assim, ó. Bom, esse aqui, ó. Eu sei que ele é B. Eu aqui coloco isão B assim. Tracinho, porque eu não sei se ele é isão B, isão B, isão B, isim. Tenho aqui nesse aqui, isão A, assim. Ó, eu sei o que é, isinho, isim. Vai lá e coloca. Faz todos esses primeiros, depois faz os outros. Terminei.
menos o sangue. Tô falando com o microfone fechado. Foi? O que é essa janela aqui no meio, pelo amor de Deus? Aparecendo aí para vocês também a janela amarela? Ah, sumiu. Bem, como é que ficou? Vamos lá, vamos pegar só o sangue primeiro, tá? Ah, mas eu já fiz tudo, não tem problema. Vamos lá. Esse aqui é A. Fica pelo menos um isão A. Ó, tranquilo? Beleza. Esse aqui é A. Fica um isão A. Exemplo da Manuela aí, ó. Vamos lá. A gente combinou que todos os Os a gente coloca izinho, izinho, né? Então, eu tenho izinho, izinho aqui, eu tenho izinho, izinho aqui, eu tenho isão A aqui. Alguma coisa. Não sei ainda. Vamos lá. A possibilidade desse casal aqui, ó, 1 e 2, esse filho aqui, 1 e 2, ó, se eles fossem o quê? Isão A, izinho, isão A, izinho. Foi o exemplo que a Manuela falou. Ó, meu pai e minha mãe são As. São A e eu sou O. Beleza. Essa é a possibilidade que ela tinha, então. Tá? Então, olha aqui, ó. Já descobri 2 lá de cima. Então, ó. Isão A, izinho. Isão A, izinho. Izinho, izinho. Izinho, izinho. Esse aqui eu sei que é isão A. Okay? Eu sei que é isão A. Mas eu não tenho ainda como definir. Tá? Vou passar para o lado de cá. Ó, indivíduo 3. Primeira geração, ó, as gerações são sempre numeradas, né? Números romanos. Bem? Então, ó, primeira geração, segunda geração, terceira geração. Então, ó, aqui é a B, também é uma barbada de lembrar, né? Isão A, isão B. Tá? Aqui é O. Que é O, é izinho, izinho. Bom, vou tentar matar essa família aqui. Tá? Matar no bom sentido, né? Tentar descobrir o que ela tem. Então, olha aqui, ó. Quem é que doou o B aqui? Quem doou o B foi o pai, ó. Isão B. Ah, então aqui eu sei que é isão B. Aqui a mãe só pode doar o quê? O izinho. Então, esse cara aqui, o número 4 da segunda geração, isão B, izinho. Tá? O que eu tenho aqui, ó? A mãe, desculpa, o pai com absoluta certeza doou A. A mãe com absoluta certeza doou o izinho. Então, eu tenho isão A, izinho nessa menina número 5 aqui. Ok? Novo aqui, ó. Esse carinha aqui no canto, ainda na segunda família aqui, tá? Recebeu o isão A. Tomem cuidado com isso, tá? E aí os caras podem botar naquelas afirmativas, principalmente vocês que vão fazer vestibular, a maioria, né? Então, assim, ó, os caras vão botar assim, ó. Ah, ele recebeu o gene dominante para a característica A da mãe. Ah, isso vem em afirmativas, tá? Mas vamos lá. Então, ó, isão A, aqui. Izinho veio daqui. Matei a primeira e a segunda família. Quer dizer, só tá faltando essa menina 3, tá? Que a gente sabe que é isão A alguma coisa. Mas depois a gente volta nela. Vamos passar para a terceira família. Eu sei que esse indivíduo é isão B. Ok? Eu sei que essa menina, essa mulher, é isão A. Eles tiveram um filho AB. Bom, então para mim não muda nada. Lá em cima não muda nada. Pode ficar sem definir, Elton? Pode. Tá? E dificilmente a gente vai conseguir sempre definir tudo. Bom, mas olha lá, ó. Ele é isão A, esse aqui doou o B, esse aqui doou o A. Então, esse aqui, essa menina, é isão A, isão B. Beleza. Tá? Agora, olha lá, ó.
saber o número 4, como é que é essa guria aqui mesmo? Isão A, izinho. Então, o que tu tem que cruzar? Aqui tu teria que cruzar isão A, izinho, com isão A, isão B. Esse é o cruzamento. Ou seja, vou te adiantar, né? Então, vai ter A, B e a B. Não pode ter O. Aqui não existe a possibilidade de nascer nenhum indivíduo O. Já estou te adiantando assim de cabeça. Ok? Se tu cruzar aí, tu botar na pontinha do lápis, esse aqui é isão A, izinho. Esse aqui é isão A, isão B. Tu vai cruzar, tu vai ter A com A, vai ter izinho com A, vai ter A com D, AB, vai ter D com izinho. Ou seja, vai te dar, né, uma porcentagem aí de nenhuma possibilidade, começa por aí, né? Nenhuma possibilidade de ser indivíduo O, A, ter, né, no caso, B, A, e B. E todos que cruzarem com um izinho vão se prevalecer. Elton, não peguei. Sem problema. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui até na página de trás. Olha aí, ó. Vou cruzar esses dois caras aqui, ó. Isão A, izinho, com isão A, isão B. Tenho A, tenho AB, tenho A, izinho, e tenho B. Barbadinho. Só economizei no zizão ali, tá? Então, tu vai ter 25% de A, desculpa, 50% de A, 25% de AB e 25% de B. Tá? Essas são as possibilidades. Ok? 0 de O. E aí? O que a gente faz agora lá no outro? E sem contar o fator RH, tá? Sem contar o fator RH. E aí? O que a gente faz com aqueles outros lá? Ó, eu preciso saber definir, aqui, né? Ei? Só tem como fazer o cruzamento, não tem como Isso aí? definir um. Aí? Olha aqui, ó. Tá. O que a gente teve daqui, ó? Aqui a gente ficou naquela, né, que a gente sabe que é isão A alguma coisa. Aqui ela foi a B. Aqui ela foi A. A gente sabe que aqui é isão B, izinho. Então, aqui quem doou o A, com absoluta certeza, foi a mãe. Tá? E o pai aqui doou o izinho. Aqui. O que acontece nesse caso aqui? Tu teria que fazer as duas possibilidades dela. Fazer os dois cruzamentos. Que o pai a gente tem definido. Então, ó, vou colocar primeiro o pai aqui, ó. Isão B, izinho. A mãe... Pois é, no caso, a gente não sabe se ele é azão, Aí. isão, ou se é a izinho. O izinho, isso aí. Então tu pode fazer... Elton. Fala. O 2 ali, o A positivo, é isão A, izinho, isso? Não tem... com certeza. Com certeza. Porque senão ela seria a Com B, certeza. né? O izinho veio do pai. Veio do B. Tá? Isso aí. Tá? Aí, no caso, o 1 ali, né? O A veio da mãe, o B veio do pai. E o número 3, para a gente definir, olha como é que ele fica. Ficaria assim, ó. Que é a questão que a gente está conversando, ó. Esse é o cruzamento. Isão B, izinho, isão A, alguma coisa. Aí, o que tu vai fazer? Tu vai fazer os dois cruzamentos. Tá? Tu vai pegar os dois cruzamentos e ver a possibilidade. Claro, porque aqui provavelmente tinha o quê? Tinha uma pergunta. Que eu não sei qual é. Mas aí, assim, qual a possibilidade desses dois filhos serem, sei lá, CA? Entendeu? E aí tu teria um evento e outro, lembra? Aí tu pegaria lá, por exemplo, 50% ou 1,5% que tu teria e ver as duas possibilidades, porque aqui não esquece, né? São duas possibilidades. Tá?
Tranquilo ou não? Sim? Sim? Não entendi. Tem que cruzar as duas? Tipo, sendo isão A, e sendo isão Azinho, isso? Só que aí tu tem um problema, né, Duda? Qual é o problema que nós temos aí? Se tu fizer os dois cruzamentos. Ô, pessoal aí que tá me escutando. Fala comigo. Vou ficar toda a pressão na Duda, coitada. Ah, o problema não é uma coisa ou outra. Lembra? E o que quando a gente tem, ó, se ele é isão A, desculpa, né? Aqui, né? Isão A ou isão A, izinho, aí eu teria que fazer o quê? A soma, né? O MMC. Não adianta revelar esses olhos. Aí eu teria que fazer. Por quê? Mas aí é aquela coisa, a gente não sabe. E aí depois, ainda no final, olha aqui, ó. E ainda no final. Vamos supor, tá? Eu vou falar para vocês. Quero, por exemplo, que esse indivíduo aqui seja do sangue A. Ah? Não, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver. Do sangue B. Tanto de um lado como do outro. Vamos lá. O 3 e o 4 seja B. Vamos lá. O que eu vou fazer? Aquele primeiro cruzamento nós já matamos. B, quantos por cento? 1/4. Todo mundo concorda? Que deu naquele cruzamento? Deu 1/4, não deu? Beleza. Eu vou fazer o primeiro cruzamento, então, ó. Vou fazer isão B, izinho, que a gente sabe que é o pai, isão B, izinho, com isão A, isão A. Então, beleza. O que eu vou ter? Eu vou ter 50% de indivíduos AB. E 50% de indivíduos A. Faz aí, tenta fazer. Vai ver se está acompanhando. Não adianta só depois eu botar para vocês, hein? Falou que vai ser? Meio a meio. Meio a meio, tá. Tranquilo? Com um isão A, isão A. Deixa aquele 1/4 lá quieto, tá? Aquele 1/4 lá do primeiro cruzamento, lá desse aqui do cantinho, deixa quieto. Tá? Isso, ó, a gente está trabalhando por enquanto só com a B. A gente está tentando o raciocínio só do AB. Desculpa, do sistema BO. A gente poderia acrescentar isso aí para dificultar mais ainda o fator RH, que ele tem. A gente está inventando aqui uma questão. Ó, a pergunta é, qual a porcentagem deste indivíduo aqui será B, assim como deste indivíduo aqui será B? Tá? Vamos lá. Agora eu vou fazer o outro cruzamento, que é o indivíduo isão B, izinho, com, por exemplo, se ele fosse também heterozigótico. Tá? Isão B, isão A vai ser 1/4. Por quê? Porque 2 heterozigóticos cruzando, ele vai dar 25% de cada. Sempre, tá? Não precisa nem cruzar. Se tu sabe que o indivíduo lá, menino, um homem, é isão A, izinho, o outro é isão B, izinho, é 25% de chance de cada sangue. Tá? Cruzei, beleza, deu 1/4. Agora, o que eu tenho? Esse indivíduo aqui, 3, tá? Um evento ou outro, que ele era uma coisa ou outra. Ou ele é isão A, ou ele é isão A, sim. São 2 eventos diferentes, então a gente soma. Então, o que eu vou ter? 1/4 mais 1/2. MMC. Que dá o quê? 4.
4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. 4 dividido por 2, 2. Vezes 1, 2. Então, a resposta é 3/4. Elton, mas eu estou ficando louco aqui que eu não estou acompanhando. Calma aí, já te mando aí. Olha aqui. Olha o que eu fiz. Aí embaixo. Deu 3/4. 3/4 é só a resposta desse cara aqui. Ok? Só do 3 é a B. Sem fator RH. Claro aí ou não? Dá um grito. Sim? Vocês. Um grito se não entenderam. Não adianta eu adianto se vocês não entenderam. Pode dizer, não tem problema. Não entenderam, eu vou de novo. Beleza. Vamos lá. Ó, o que a gente fez aqui? Vamos lá. Aqui nessa mulher, ó, o problema todo foi essa mulher aqui. Esse casal aqui. Porque a gente não consegue definir o que ela é. Ok? Aqui, ó, o isão A pode ter vindo daqui. O outro isão A pode ter vindo daqui. Então, ela seria isão A, isão A. Tá? Mas, ao mesmo tempo, como os dois são heterozigóticos, vamos supor, ó, Nicolas, vamos supor que o isão A veio do pai. A mãe poderia ter doado o izinho. Entende? Então, essa mulher aqui, ela poderia ser isão A, ou isão A, zinho. Não tenho como definir de jeito nenhum. Ah, mas aqui embaixo ela deu AB, deu A, então eu acho que é isão A, isão A. Errado. Não pode achar. Ah, então o que a gente tem que fazer? Bom, eu chutei aqui para vocês, ó, vamos definir então o que a gente quer. Esse indivíduo menino, número 4 aqui, AB. Esse aqui também AB. Só que aí o que acontece? Esse indivíduo ele pode ter mães com genótipos diferentes. Entendeu? Então a gente tem que fazer 2 cruzamentos. Esse pai aqui a gente sabe que ele é isão B, izinho. Ó, porque o B veio daqui e o izinho veio de lá. Ele está definido. Então ele não muda. Agora o que muda? Muda a mãe. Então eu tenho que fazer 2 cruzamentos. Isão B, izinho, como se essa mãe fosse isão A, isão A. Bem? Tem que fazer um outro cruzamento desse cara que a gente sabe, isão B, izinho, com a mãe sendo isão A, izinho. Sabe? Só que ela não pode ser as duas. Ela é uma ou, ó a palavra, ou, a regra aquela que a gente sabe, ou outra. Se ela é uma coisa ou outra, o que eu vou fazer? Uma soma. Ao invés daquilo que a gente está acostumado a multiplicar tudo, agora eu vou somar. E aí eu somo só o resultado desse cara ser AB. A possibilidade dele ser AB, porque a gente não sabe o genótipo dela. Então, a gente vai fazer uma espécie de uma média. Então, por exemplo, no primeiro cruzamento, ela sendo, deixa eu ver aqui, ela sendo isão A, a metade, aqui ele teria 50% de chance de ser AB. Então, peguei o primeiro resultado. Isão A, 50%, ou seja, 1/2. E depois, no segundo cruzamento, ela sendo isão A, izinho, a possibilidade foi 1/4. Então, eu tenho 1/2 do primeiro cruzamento, mais 1/4 do segundo cruzamento. E aí eu somo. E aí, no final, olha só, veja, no final, que eu vou ter, então,
o resultado desse indivíduo a ser B, que deu 3/4. Que é a foto que eu botei aí. Dá uma olhada na foto. Tá? Então, ó, 1/4 do primeiro cruzamento, ok? Ou do segundo, tanto faz, e 1/2 do outro cruzamento. Somei. Tá? Vai dar o quê? 3/4. Bom, aí eu tenho resultado aqui. Eu tenho 3/4 para que esse indivíduo seja B, e tenho 1/4 para que esse indivíduo seja B. E se eu te perguntasse um evento e outro, o que tu ia fazer agora? Se dissesse que é um evento e outro, 3 e o 4 serem AB. Vai pegar os 3/4 daqui, vai multiplicar pelo 1/4 aqui. E vai nos dar 3 vezes 1, 3. 4 vezes 4, 16. Foi ou não foi? Tem que dizer. Fala comigo. Não adianta ficar aí dizendo assim, tá, entendi. Não, não entendi. Ou ficar assim, não entendi nada. Tranquilo? Peguei. Beleza? Ah, que aí, aí pega depois, tá vendo? Ó, pega, o final é o problema, que é as contas, entendeu? O raciocínio, tu viu que a gente foi indo devagarinho, a gente vai indo. Agora, o problema depois, nessa matemática, viu? Ó, porque aqui poderia ser um evento ou outro. Quantos de vocês iam fazer essa soma? Eu? Ah, é mesmo. Tu ia te lembrar disso. Não sei se vocês iam lembrar. Esse é o grande problema da genética. Ah, tu chegar na hora... Claro, a gente inventou agora isso, tá? A gente inventou. Tá? Vamos fazer, então, agora aqui, ó. RH. Vamos fazer o RH. Agora. Como é que fica os RHs aqui? O que é o mais fácil da gente fazer? Os RHs. Primeiro, ou é Rzão, Rzão, ou é Rzão, Rzinho. Positivo. Rzinho, Rzinho, negativo. O que eu faço, então? Procuro todos os meus negativos e coloco lá no meu heredograma. Então, olha só. Aqui eu coloco Rzinho, Rzinho. Vou ver esse aqui. Vou pegar a primeira geração, ó. Vou vindo daqui para lá, tá? Geração por geração. Bom, aqui eu sei que tem um Rzão. Aqui, ó. 2, eu sei que tem um Rzão. AB é negativo. Rzinho, Rzinho. E esquece o sistema BO agora, por enquanto. Tá? Aqui eu sei que tem um Rzão. Aqui eu sei que tem um Rzão. Indivíduo na indivídua, né? 6, eu sei que tem um Rzão. Pelo menos. Tá? Aqui, indivíduo 2, 1. Eu sei que tem um Rzão, que é positivo. Olha só. Indivíduo 2. Me ajuda um monte. Tá? Eu sei que ele é Rzinho, Rzinho. Indivíduo 3. Eu sei que ela é Rzinho, Rzinho. Indivíduo 4. Rzão, tracinho. Indivíduo 5. Rzão, tracinho. Olha lá o 6. Me ajuda um monte também, ó. Rzinho, Rzinho. Tá? Por último aqui, Rzão, alguma coisa. Vou lá para baixo, Rzão, alguma coisa, Rzão, alguma coisa. Beleza. Agora, a gente vai definir os outros. Tá? Aqueles que nós ainda não definimos. Então, vamos lá. Se esse aqui, tá, é pai, essa guria, né, essa outra guria aqui, vamos lá. Ela é Rzinho, Rzinho. Olha só. Se ela é Rzinho, Rzinho, um Rzinho vem do pai, um Rzinho vem da mãe. Já defini quem? Já defini o pai e já defini a mãe. Então, o pai é Rzão, Rzinho, a mãe é Rzão, Rzinho. Esse cara aqui no canto vai ficar só com um Rzão. A gente não sabe se ele é Rzão, 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 Rzinho. Como é que fica? Fica assim. Inclusive, em questões, se vocês fizerem aquela apostila que eu dei para vocês, nesses outros exercícios, aparece assim, ó. Não conseguimos definir tal. Assim, ó, aparece assim, ó. 2, 1, sei lá, esse aqui eu acho que a gente não vai conseguir definir.
Entendeu? Tem alguns que a gente não vai conseguir definir. Eles vão te dizer 2, 1, 1, 5, 1, 6. Tu vai dizer, pô, essa aqui está correta. A gente não conseguiu definir. Beleza, vamos adiante. Esse aqui eu já sei, esse aqui eu já sei. Vamos aqui. Olha só, esse aqui é Rzinho, mas olha só, tá vendo? Eles têm uma filha, um filho negativo. Então, um Rzinho doou o pai, o outro, quem doou foi a mãe. Então, a mãe é Rzinho. Tá? Agora, olha para cá, para o outro lado. Ó, vou vir para o 5 aqui, para indivíduo a 5. Ela vai ter, a gente já sabe que ela é Rzão, mas o pai só pode doar o Rzinho. Então, ela é Rzinho. Mesma coisa serve para o indivíduo B, que a gente tinha conseguido definir. A mãe doou o Rzão, mas o pai só pode doar Rzinho. Então, ela é Rzinho. Que problema a gente tem aqui agora? Ó. Olha lá, ó. O pai é positivo, a mãe é positiva, a filha é positiva. Então, eles doaram? Eu não sei. Mas se esse aqui é positivo, esse aqui é positivo, esse aqui foi positivo, é Rzão. Não, quem é que te disse isso? Não, nada impede desses indivíduos serem heterozigóticos. Entendeu? No caso da Manuela. A Manuela deu exemplo, só que a gente estava falando do sangue. Ela era Izão A, Izinho, Izão A, Izinho. Imagina que aqui fosse Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. A Manuela conseguiu ser exceção. Ela foi o quê? Ela foi, no caso, né, o Izinho, Izinho. Agora, por exemplo, vamos supor que ela fosse negativo, O negativo. Então, e os pais dela fossem positivos. O que aconteceu? Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, e ela pegou o Rzinho, Rzinho. Nesse caso aqui, eu não tenho como definir. Não tem como definir. Tá? Se eles são Rzão, Rzão, ou se são Rzinho, Rzão, Rzinho. Agora, vamos lá para os últimos lá, ó. Vamos lá, ó. Ele foi lá, ele doou o Rzão, mas a gente sabe que a mãe é Rzinho, Rzinho. Então, a gente sabe que ele é Rzão, Rzinho. Rzão, Rzinho. A gente sabe que essa guria aqui também é positiva, então ela pegou o Rzão. Ela pegou da mãe o quê? O Rzinho. Tchau, tchau. Quem é que a gente não conseguiu definir? Vamos por ordem. Olha lá, ó. Lá em cima, tá? Eu não consegui definir 5 e o 6. Viu? A gente sabe que eles são positivos, tá? Mas não consegue definir. Na segunda geração, não consigo definir o 1 e o 7. Ok? Isso, né? Na terceira, teoricamente, tirando aqui o 3 e o 4, a gente consegue definir todos. Então, fica assim. Fica, meus queridos. Fica assim. E não tenta dar uma de giraia, né? Como é que é? Mágico. Não, mas eu achei, porque tem... Não é. Porque todo mundo acha que assim, o dominante é o que prevalece. Já falei para vocês, sistema sanguíneo, a maioria das pessoas é O e o O é recessivo. Ok? Então não fica com essa assim, ó, que é dominante, que é ele que prevalece. Não é. Vamos adiante. Dá uma olhada nesse aí. Esse aí é bom também. Esse aí é mais cara de Enem, tá? Bem cara de Enem, diga-se de passagem. Eritrócito, ó, não se assustem, eritrócitos são glóbulos vermelhos ou hemácias.
Deu para pensar alguma coisa ou não? Complexo. Então, ó. Jorge, portador de um grupo sanguíneo AB, tá? RH negativo. Consigo definir o genótipo dele. Não sei se precisa, tá? Mas vamos lá. Ele seria isão A, isão B, Rzinho, Rzinho. Tranquilo? Esse é o genótipo dele. O fenótipo é o que o cara falou aqui, ó. BRH negativo. O genótipo dele é isão A, isão B, Rzinho, Rzinho. Júlia, A, que é ABRH positiva, olha só. B, então ela também é isão A, isão B. Tá? É isão A, isão B. Rzão, alguma coisa. Tá? Não sei o que ela é por enquanto. Não sei se ela é Rzão, Rzão, ou se ela é Rzão, Rzinho. Vamos lá. Tem uma filha, Joana, aos 3 anos de idade, necessita de uma transfusão sanguínea. Beleza. Exames laboratoriais por hemaglutinação dão os seguintes resultados. Beleza. Então, vamos lá. Eritrócitos de Joana em solução salina, negativos. Eritrócitos de Joana, soro anti-A. Não reagiu no anti-A. Significa o quê? Ela não é sangue A. Concordam? Anti-A reage com quem? Com proteína A, não é? Anti-A não reage com proteína A. Ó, vou voltar lá, ó. Anti-A não reage com sangue A. Se não reagiu, se não reagiu, é porque ela não é A. Ó, aglutinação negativa. Eritrócitos de Joana, a menina de 3 anos, reagiu com soro B, anti-B. Olha, positiva. Hein? Positiva. Soro anti-B. Então, a Joana, veja bem, ela reagiu com soro anti-B. Então, a Joana tem a proteína B. Olha lá, ó. O soro da Joana, A mais eritrócito A positiva. Soro de Joana mais eritrócito A positiva. Vou voltar lá. Aquela tabelinha. Olha lá. Essa é verdade. Olha cá. E aí? O que a gente tem no soro? Não são os anticorpos? No soro a gente não tem os anticorpos? Eu ainda dei o meu exemplo, hein? Dei o meu exemplo, ó. Separa o meu sangue, fica com o meu soro. No meu soro, que eu sou A, tem anti-B. Ou seja, né? Soro B. Se eu fosse do grupo, né, A, desculpa, se eu fosse do grupo B, eu teria soro o quê? Soro, ó, anti-A. Soro de Joana mais eritrócito A positiva. Soro de Joana mais eritrócito B negativa. Soro de Joana mais eritrócito O negativa. Ou seja, ela reagiu ao soro anti-B é porque o sangue dela tem proteína B. O soro da Joana, menininha de 3 anos que necessita da transfusão, o soro de Joana, ela tem o quê? Anti-A, ou seja, anticorpos anti-A. Okay? Anticorpos anti-A. Bora lá, ó. Eita, aqui, ó. Eritrócito A. Ok? Vamos lá, ó. Face dos dados apresentados, a cenário alternativa. Joana não pode ser filha natural de Júlia. É B. Júlia não pode ser B. Não precisava nem olhar para isso aqui, tá? Se vocês enxergarem o soro anti-B dela reagiu, deu positivo, quer dizer que ela é B.
Essa aqui, 3, mata a questão. Consegue enxergar isso? Claro que você tem que enxergar isso, ó. Eritrócito de Joana. O que é o eritrócito? É massa, tá? Ou seja, o sangue dela, o pingo de sangue dela reagiu no anti-B. É isso que ele está te dizendo. Ou seja, ele está te dizendo que aconteceu isso aqui. Reagiu no soro anti-B. Ou seja, Joaninha, bonitinha, né? 3 aninhos, é o quê? Sangue tipo B. É isso que ele está te dizendo, só isso. Uma nomenclatura totalmente técnica. Olha lá, ó. Aí o que acontece? Soro anti-B, beleza. Joana não pode ser filha natural de Júlia. Júlia é AB, o pai, né, o Jorge, é AB. Eles podem ter filho A, eles podem ter filho AB, eles podem ter filho B. Sim, não está errado. Tá? Joana não pode receber sangue ORH negativo. Veja bem, o ORH negativo é o doador universal, qualquer um pode receber. Então, óbvio que essa está errada. Tá? Jorge não pode ser o pai natural de Joana. Jorge não pode ser o pai natural de Joana. A gente acabou de conversar. Ele é B. Que a mãe é AB. Eles podem ter A, eles podem ter AB e eles podem ter B. Tá? Então, ele pode ser sim. Ok? Joana pode receber sangue AB, RH negativo. Joana pode receber sangue AB, RH negativo. Vamos lá. Tá? AB, RH negativo. Se ela é B, ela pode receber AB? Nem me interessa o positivo ou negativo. Se ela é B, ela pode receber o sangue. Se Joana é B, ela pode receber o AB? Não, né? Tá vendo? A tabela foi-se para o espaço. A Joana pode ser homozigota para B. Então, só pode como é. Porque não tem a possibilidade dos pais. Veja bem, olha lá. Ó. Isão A, Isão B. Isão A, Isão B. Não tem izinho. Ela não teria como ser heterozigota. Ela só pode ser homozigota para B. Aí eu te pergunto, qual é o conceito aqui que tu precisava saber? Só tem um conceito que tu precisava. Claro, precisava conhecer o sistema ABO, o fator RH, tudo bem, tá? Mas vamos lá, qual é o conceito que tu precisava saber? Primeiro, soro anti-B reagiu, deu positivo, então ele é B. Soro anti-B reagiu, é B. Soro anti-A reagiu, é A. Soro anti-A e anti-B reagiu, ela é AB. Nenhum soro reagiu, ela é O. Pronto. É aquilo que a gente viu lá no esquema que eu falei para vocês, que é o que dá o nó na cabeça de todo mundo. Aí depois o resto, aqui, ó, um conhecimento geral, ó, H negativo, ó, RH negativo, né? Aí depois o não pode ser pai natural. Se tu fez o cruzamento ali do AB, tu viu ali, ó, eles nem se preocuparam com o fator RH. Porque aqui a gente não tem como definir a mãe dela. Aqui a gente sabe que ela é positiva, mas ela pode ser heterozigótica. E se ela for heterozigótica, ela pode ser negativa. Entendeu? Mas como eu não posso me definir, não tem como. Claro, esse aqui ou não? Sim? Aqui, ó. Primeiramente, fazendo cruzamento entre os pais, sangue AB. Ó, vai me dar azão, AB, AB, B. A Joana. Fator RH. Ela poderia ser Rzão ou Rzão, Rzinho, que a gente já tinha conversado. Rzinho. Vocês têm isso aqui? Mandei essa resposta aqui para vocês, bonitinha? Ou não foi no slide? Foi? Então, ó, tanto o pai como RH negativo será Rzinho. E a mãe não sabemos. A gente conversou. Então, ela pode ser Rzão ou Rzão, Rzinho. Sabemos que A e B aglutinam com anti-B. Mas não aglutinam com anti-A. Portanto, o resultado, azão. Barbado, hein? Querem fazer esse? Querem tentar fazer ou vamos adiante?
Vocês. Fala comigo. Por mim, pode fazer. Vamos lá, então. Vamos fazer? Vamos fazer junto, então. Vamos fazer junto. Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Indivíduo número 1, ó. Tá? Considere o heredograma abaixo, né? Que mostra a tipagem do sistema BO e RH dos indivíduos. Sabendo que o casal 5 e 6, tchan, né? Aqueles lá de baixo que vão nos interessar. Ó. Já perdeu uma criança com eritroblastose fetal. Pergunta que não quer calar. Tá? Se já perderam, tá, a criança com eritroblastose fetal, qual é o genótipo dos pais? A mãe tem que ser o quê? RH negativo. Tranquilo? Então, a 5 é Rzinho, Rzinho. Então, eu já sei. Não se conversa mais nisso. Tá? Aqui é Rzinho, Rzinho. Bom, o pai, se é Rzão, alguma coisa. Olha só, mas o alguma coisa eu já mato também de cara. Quer ver por que eu já mato de cara? O que eu tenho aqui? Negativo, né? Então, ele é Rzão, Rzinho. Ah, se aqui é Rzinho, Rzinho, esta mãe aqui doou para esse cara 6, só pode ter doado Rzinho. O pai doou o Rzão, então ele é Rzão, Rzinho. A mãe é Rzinho, Rzinho. Beleza, olha lá. Aqui eu já sei o genótipo do pai, ele é Izinho, Izinho. Eu nem li a pergunta ainda, hein? Ó, perdeu uma criança. A pergunta está aqui, ó, depois da vírgula. Ó. Depois da eritroblastose fetal, que está a pergunta. Eu não li a pergunta. Primeiro, eu preciso reconhecer o meu heredograma. Eu preciso matar o meu heredograma para depois pegar a pergunta, que vai ficar muito mais fácil. Então, ó, o cara é Izinho, Izinho, Rzão, Rzinho. Eu já sei dele. Perfeito. Vou para a menina. Eu sei que ela é Izão. Ele é Izinho, Izinho? Oi? Por que ele é Izinho, Izinho? Que ele é ó. Tá. Eu não tinha visto ali. Izinho, Rzão, Rzinho. Beleza. A gente sabe que é Izão A. Veja bem. E esse A, com absoluta certeza, veio de quem? Do pai. Por que tu está dizendo isso? Olha só. O pai só pode doar ou A ou B. Sabe? Para essa menina ser A, o que essa mãe tem que ser? Izão B, sim. Senão ela seria o quê? B. Então, essa mãe aqui é heterozigótica. Então, ela tem um gene do O. Então, definir a mãe, ó. Izão A, Izinho. Olha lá o que eu tenho aqui. Aqui não diz se é positivo ou negativo, né? Tá bem? Olha só. E aqui eu sei que ela vai ter um gene para o O. Para o negativo. Ah, eu sei que ela vai ter um gene para o negativo. E vamos lá, vamos ver a pergunta agora. Probabilidade de nascer uma menina do tipo... Ó, menina, meio. Lembram disso? Menina, meio. Já começo a anotar aqui. Ó, se é menina, é 1/2. E não falo mais nisso. Ah, do tipo O. Beleza. Eu tenho o O aqui e eu tenho o Izão A, Izinho aqui. A gente já conversou sobre isso. Que esse pai doou o Izinho para essa mãe. Mas não está ali, Elton, mas fica subentendido. Porque se aqui doar o A e aqui doar o B, vai ser a B, não vai ser a... Ela pode ter doado dali o Izinho, para ela ter sido A. Que só aparece A aqui. Então, o pai doou o A. Eu afirmo para vocês. Aí, aqui, para ela ser a mãe doou o Izinho. Então, vem cá. Ela é heterozigótica. Usar com um homozigótico recessivo, Izão A, Izinho, Izinho, Izinho. Dá 1/2. Cruza aí. Ah, cruza aí. Izão A, Izinho, com Izinho, Izinho. Vai dar 1/2. Então, menina, 1/2. Ok? Menina, 1/2. Ser do tipo O, 1/2.
Cruzaram aí? Isão A, Izinho, com Izinho, Izinho. Sempre que tu cruzar um heterozigótico com um homozigótico recessivo, vai dar um meio. Já te adianto também. São coisas que eu digo, fazendo exercício. Depois faz, enlouquece fazendo, aí vai. Aí depois tu já grava, assim, pô, se eu cruzar 2 heterozigóticos do sistema BO, vai dar 25 de cada, e assim por diante. Tá, vamos lá. Então, ó, já tem 1 meio vezes 1 meio, hein? Que é uma coisa e outra. Tá, beleza. Vamos supor, então, que agora como é que a gente vai fazer? Vamos supor que aqui não apareceu, né, o RH. Tá? Que não apareceu o RH desses 2 caras aqui. Tem da mulher, tem do homem. Eu não sei se eu cortei, mas até acredito que não. Okay? Mas vamos lá. Vamos supor que a mãe é a heterozigótica. Pode ser? Coloca aí A positivo. Coloca aí para o tio Elton. Aqui, na 5, A positiva. Tá? Aqui coloca positivo também. Perdi, o que tu está fazendo? Aqui ele pede O positivo e nós não temos aqui o fator RH dos 2 de baixo, ó, estão vendo? Faltando na questão. Não tem. Ah, mas aí já era para multiplicar o meio do feminino e o meio do coisa, Tá né? bem? Não tem problema, não tem problema. É que eu deixo para fazer no final, entendeu? Eu quero ver primeiro o resultado aqui, ó. Vamos supor que a mãe é A positiva e o pai é O positivo. Isso que eu estou querendo dizer, tá? Vamos lá. Se a mãe é A positiva, ela pegou o Rzão de quem? O Rzão daqui, da mãe, e daqui ela só pode pegar o quê? Vizinho, né? Certo? Aqui desse caso, ela pegou o Rzão do pai e o Rzinho da mãe. Tranquilo? Então, a gente vai ter 75%, porque é 2 heterozigóticos. Tu vai cruzar Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho. Concorda? Então, eu tenho 1 meio de feminina. Deixa eu ver aqui o que colocaram. Ah, perfeito. Ó, boa. Mais, adora. Pulou ligeiro. Olha lá, ó. Se aqui nós temos o quê, ó? Ah, perfeito, Adora. Não tinha me ligado. Tá? Então, acho que a gente já tinha feito. Aqui tem que ser negativa, né? Tá? Então, ó, aqui tem que ser negativa. E aqui o cara é positivo. E a gente viu que ele já é heterozigótico. Tá? Perfeito. Tá? Salvou, galera. Então, o que a gente tem, ó? Usa aqui, né? Rzão, Rzinho com Rzinho, 50%. De novo. Meio. Concordam? Cruza Rzão, Rzinho daqui, com Rzinho daqui. 50%. Sim ou não? 1 vezes 1 vezes 1, zoom. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 1/8. Letra B. Boca aberta. Tranquilo? Alguém não entendeu? Tranquilo? Vamos lá, então. Adiante. Ó, sistema MN. Faz horas que não aparece, mas já apareceu no Enem, tá? Então, aqui, ó, né, é um sistema também aí que nós temos de... que está relacionado ao sangue, tá? Tem toda a sua historinha, né? Que se descobriu, olha só, 1927, então, né, em termos de ciência, não faz nem 100 anos. Diferentemente do sistema BO, se trata de um caso de alelos múltiplos, tá? Então, o sistema MN, né, outro tipo de relação, tem uma relação de codominância. Ou seja, é como se fosse o AB, tá? O sistema MN nada mais é do que um sistema AB. Tem gente que gosta de utilizar aqui, ó, LM ou M. Eu prefiro utilizar direto o M e o N. Fica muito mais simples, muito mais fácil. Então, ó, nós vamos ter indivíduos MM, Maria de Maria,
okay? Homozigótico. O MN, o heterozigótico. E o N de nariz e o N de nariz é o outro homozigótico. Ou seja, nós já vimos isso. Só que agora, por exemplo, é um cruzamento entre eles. Tá? Então, o que a gente tem? Ó? A gente tem no grupo sanguíneo, a gente tem o M, tu vai ter Lzão, né? E o Lzão vem desse cara aqui, ó, Angstener. Então se deu homenagem em Levine, já que os dois são com L, então se utiliza o L aqui. Mas eu utilizo direto. MM, antígeno N. N, antígeno N. MN, antígeno MN. O que acontece? O único problema que nós temos aqui, na verdade, é só tu fazer o cruzamento. O único problema, não tem problema nenhum. Então, o antígeno quer dizer que tem a proteína M, o antígeno quer dizer que tem a proteína N, e no caso, o MN, que seria o heterozigoto, tu vai ter, então, o MN, ou seja, as duas proteínas. É só isso. Então, tu vai cruzar lá um indivíduo que é heterozigótico para o sistema MN. Vai botar o Elton MN. Lá, a Pedrita, não sei o que, também é MN. Aí tu vai cruzar e vai ver a porcentagem que tinha. Até se utilizou também como um fator para descartar testes de paternidade. Só isso, nada demais. Vamos adiante que tem mais um tempinho aí. Cadê? E começa, eu acho que a parte mais... tirando o sistema sanguíneo, começa a parte que realmente aparece, né? Inclusive com heretogramas, tá? Sistema sanguíneo, parte de sangue ali, super importante, ok? Que são as heranças aí ligadas ao sexo, né? Influenciadas pelo sexo ou, né, restrita ao sexo. Isso aí é o que mais caiu até hoje de genética. A genética, a gente chama de genética mendeliana, genética pura, né? É o que mais cai, tá? Então, essa aí era o slide de genética 3, tá? Para quem está aí com essa cara aí de braba procurando isso, tá? É a cara de genética 3, ok? Tá com uma cara assim de enrugado aqui, que é isso? Onde é que está isso? Tá? Ó, fala, Duda. Achasse? Não sei, peraí. Tá, agora achei. Viu? Eu tava pegando o que tu mandou imprimir hoje. Não, de hoje é na sequência, Vai demorar nisso aqui, que ainda tem bastante coisa aqui, principalmente aquela parte dos cálculos que fica mais para vestibular. Aí eu até ia fazer, a gente até pode comentar assim, depois voltar, depois que passar o Enem, aí a gente volta e aprofunda mais, com mais calma, tá? Porque para o Enem é difícil de aparecer, tá? Aí, apesar que a gente tem tempo ainda, para a prova a gente tem tempo, mas pelo menos que a gente deixe lá a última semana, lá na véspera da prova, para a gente fazer aquelas 4 aulas lá, para a gente esmiuçar bem, assim, fazer uma revisão legal dos tópicos importantes, daquilo que realmente cai no Enem. Mas, assim, ó, genética de populações, linkage, isso aí não cai no Enem, tá? Não cai no Enem. Agora, vocês vão fazer vestibular, você sabe, pode aparecer em qualquer prova, qualquer uma delas, tá? Então, que está no finalzinho desse aqui. Até dando uma olhada ali, tem bastante coisa, um monte de fórmulas. Tem que saber aquelas fórmulas? Sim. Mas não é difícil. Mais adiante a gente conversa. Então, ó, essas ligadas ao sexo, né? Essas aqui são eventos importantes, né? Por quê? Porque, né, agora vai fazer diferença, né, a questão do gênero, né? A questão se é sexo masculino ou se é sexo feminino. Então, claro que isso está relacionado com os cromossomos X e com o cromossomo Y. Então, são características que os indivíduos vão desenvolver, né? Ou que a gente tem os genes ligados nesses cromossomos, que não estão presentes nos outros cromossomos. Por isso que a gente chama, né, de autossômicos, né, e daqueles, né, influenciados, heranças ligadas ao sexo, tá? Então, refere-se a genes localizados em cromossomos sexuais e para determinação óbvio, de características. Espécie humana, o cromossomo sexual masculino apresenta poucos genes, por isso que ele é pequenininho e por isso que a gente chama ele de Y, né? Ele parece tortinho, assim, lembra um Y, tá? Agora, ali de mutações que eu enviei hoje para vocês viram ali que a gente vai ter várias coisas ali, vários genomas com as questões das mutações. O cromossomo sexual feminino possui uma grande quantidade de genes envolvidos, até porque
nós, homens e mulheres, nós compartilhamos esse gene, né? Ou esse cromossomo, no caso. Já o cromossomo Y, a gente não compartilha. Então, não esqueçam disso. Por isso, a quantidade menor de genes, tá? Então, o cromossomo XY apresentam pequenas regiões homólogas, ou seja, né, que são iguais ou que têm genes homólogos, tanto no X como no Y, nas extremidades. E os genes localizados no cromossomo X têm alelo, né, correspondente ao cromossomo Y, segue o padrão da herança ligada ao sexo. Então, ó, nós temos aí, então, heranças ligadas aos sexos, a está restrita aos cromossomos sexuais. Quanto à herança autossômica, aquela que ocorre em cromossomos autossômicos, ou seja, que não faz diferença, né, se um indivíduo é homem ou é mulher, né, ou é gigante, ou é pequenininho, ou tem não sei o que, não faz diferença, tá? Bom, depois, na sequência, então, a região não homóloga, como a gente estava falando, ou diferencial do X, o gene ligado ao sexo, tá? Então, a região não homóloga ou diferencial do Y, o gene holândrico, ou seja, aquele que é exclusivo, né, dos homens, e a região homóloga, né, entre X e Y, tá? O gene parcialmente ligado ao sexo. Ok? Herança ligada ao X, então, ó. Vamos lá, rapidinho. Então, aqui, ó, quando o gene alterado está associado ao cromossomo X, esse tipo de herança, então, tem um padrão recessivo. Veja bem, hein? Isso é importante, tá? E tem um padrão recessivo. Então, por exemplo, quer ver um? Daltonismo. Quer ver outro? Hemofilia. Então, você estudava assim, ó, XDzão, XDzão, mulher normal. XDzão, XDzinho, mulher portadora. XDzinho, XDzinho, daltônica. Tá? Nós, homens, XDzão, Y, normal. XDzinho, Y, daltônico. Tá vendo? Então, assim, ó, só quem pode ser portadora e normal são as mulheres, nós homens. Ou nós temos as doenças ou não temos. Mas, de novo, ó, segue um padrão. Não quer dizer que não possa ter nenhuma dominante, tá? Aí, no caso, ligada ao X. Ó, herança materna, que está ligada ao cromossomo X. Nesse caso, então, ó, filhos de homens herdam genes de cromossomo X, apenas da mãe. Eu sou daltônico. Ligado ao X, quem é que me doou o X? A minha mãe. Meu pai só pode ter me doado o Y, por isso que a gente diz que é uma herança materna. Nos homens, percebe? Porque nas mulheres precisa vir um gene do homem e um gene da mulher, porque senão não acontece. Tá? Se ela, como afirmei ali anteriormente, se ela tiver um padrão recessivo, tá? Enquanto a filhas mulheres herdam do pai um e o outro da mãe. Então, veja, se tu lembrar disso na hora da prova, isso assim facilita muito a interpretação, inclusive agora de tarde, tá? Eu estava aplicando, não é prova, mas um trabalho de tarde na escola para os alunos, aquele que eu falei para vocês, né, que eu tenho uma turma que um é superdotado e o outro é autista. Então, só está indo os dois presenciais. Então, o superdotado, assim, ele fez assim, ó, tipo, 25 exercícios e, cara, sem mentira nenhuma, acho que 30 minutos, a área de genética, coisa que eu nunca tinha dado. Eu não dei para eles, eu botei assim, cara, eu quero ver como esse louco se vira. Se vira assim. E ele fez exercício de genética de populações. Ele fez, calculou. Como? Não me pergunta, porque eu não faço a menor ideia. Então, só para vocês terem ideia, tá? Assim, ó, e aí tinha um primeiro exercício assim, que me veio na cabeça. Era uma herança ligada ao X. Tá? E aí tinha um padrão. E aí, o que acontece? O que eu ensinei para vocês? Procura pais iguais, que tenham filhos iguais e diferentes. Aí tu sabe se a herança é dominante, né, ou recessiva. Isso a gente já tinha combinado. Beleza. E ali, por exemplo, não tinha um casal igual. Tipo, um tinha doença e o outro não tinha. Um tinha doença e o outro não tinha. Todos os casais do heredograma. Bom, primeira coisa que tem que vir na tua cabeça. Não é autossômica. Percebe? Não é autossômica. Ou é ligada ao X, ou é ligada ao Y, ou é influenciada, não sei. Aí depois eu vou ver o padrão. Aí veja, todos os pais afetados davam a doença para as mulheres. Aí eu volto aqui nisso aqui. Neste caso, os filhos homens herdam genes do cromossomo X apenas da mãe, enquanto as filhas mulheres herdam do pai. Ou seja, eu estou te falando, no heredograma, todos os homens, né,
que tinham filhas mulheres davam o gene para elas, ou seja, elas desenvolviam a doença. Então, ela tinha um padrão ligado ao sexo, que aí era dominante. Entendeu? Todas. É bem legal assim, de ver o heredograma. Tá, já até digo para vocês onde é que está. Está nos exercícios de genética, que eu botei para vocês, aqueles que vêm com as respostas. Deve ser o primeiro ou o segundo exercício. Tá? O primeiro ou o segundo exercício, ele leva esse padrão assim. Se eu não me engano, tem a resposta letra E. Se eu não me engano, é a resposta letra E. Ou letra D, lá por baixo, lá a resposta. Tá? Então, é um padrão... É letra D. É. Diz qual é a resposta, Duda, só para me lembrar aqui, rapidinho. Ligado ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. Tá vendo? Olha aqui, ó, definição do que eu coloquei aqui para vocês. Só para vocês verem como algumas coisinhas, claro, eu entendo assim, ó, a gente precisa trabalhar com isso, né? Trabalhar mais, assim, fazer exercício, ler. Lembra que eu falei? Dá para estudar por esses exercícios que eu mandei para vocês. Então, assim, ó, tem uns que tu fala assim, então, isso aqui o Elton ainda não deu, isso aqui eu não sei o que é. Ou se tu tiver dúvida, Elton, manda uma foto para mim no WhatsApp, que eu vou te dizer, ó, isso a gente ainda não viu, vamos ver agora na sequência. Entende? Então, assim, ó, porque aí tu vai tendo esse padrão, porque é um padrão de interpretação. A última vez que veio uma árvore genealógica pequenininha, pequenininha, que era extremamente complexa. Ok? A Nalanda até aquele dia brincou, pô, quero ver uma da PUC. Esses dias ele mandou uma da PUC. E eu falei assim, cara, não tem nada difícil. Olha aqui, ó. Acha um casal igual, que tem filho diferente. O padrão assim, não me liguei. Lá no meio, para uma árvore genealógica. Lá no meio tinha um casal igual, que tinha filhos diferentes. Ou seja, eles eram normais e a característica era autossômica recessiva. Ponto final, parte para o abraço, pula para outra e vai fazer o resto das questões. Só vamos fechar aqui esse slide, então, ó. Então, as manifestações vão estar presentes, né, nos machos, que apresentam apenas um cromossomo X, ou seja, não apresentam nenhum gene normal para aquela característica. Então, né, se tiver presente essa característica, os machos se manifestam. Já as mulheres não, que eu falei para vocês. A mulher pode ser dominante e ter o gene, mas não ter a doença. Por isso que a gente diz que ela é portadora, mas normal. E aí deixamos para amanhã, a gente continua isso aqui. Isso aqui é tranquilo, eu acho tranquilo, né? É mais tranquilo até que a gente estava vendo anteriormente. Fechou?